Tá na hora, gente! Católicos querem saber, está no ar, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda! Tiago, como é que você está? Boa noite, Carlos. Estou bem, graças a Deus. E Animado para você? mais um bate-papo? Eu tô animadíssimo. Isso, bate-papo de domingo à noite. A gente está com uma audiência boa. Muito O boa. pessoal está participando tanto na hora em que o vídeo estreia no ar, quanto também ao longo da semana. Então, muito obrigado. E estou gostando de ver o número de comentários. Isso ajuda muito. Foi o que eu falei no último podcast. Curte, aperta o gostei e escreve qualquer coisa. Claro, se você quiser escrever uma pergunta bacana para alimentar aqui o nosso quadro de perguntas, se você quiser fazer um comentário bacana para alimentar também aqui a nossa conversa, mas se você no momento não tiver nada para falar, dê pelo menos uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, porque isso já vai mostrando ao YouTube a importância do nosso podcast. E assim como você gosta de assistir, outros também gostarão, não é verdade, Thiago? É verdade. E aproveite, se inscreva no canal se você ainda não é um inscrito. Eu estava dando uma olhada lá nos analytics do YouTube, onde que mostra os dados, né? Tem uma boa parte dos espectadores que não são inscritos no canal, que recebe lá alguma coisa aparecendo na thumb deles, né? Na página inicial, clica, mas não se inscreve no canal. Então, Não, aí não pode. Aí não. Aí você tá perturbando. Então, por favor, se você ainda não é inscrito, inscreva-se. É só clicar no botãozinho ali, ó, pum, inscrever-se, ativar a notificação, não custa nada. exatamente. Tiago, o que nós vamos conversar hoje? Hoje a gente vai conversar sobre o sofrimento que acontece no mundo. Você sofre, Tiago? A gente sofre, né? Não falei a gente, eu falei você. Não, você Você também. sofre. Qual ser humano que não sofre, né? Eu acho que todo mundo depende do grau do sofrimento, mas alguma coisa, seja a dor de um luto, seja uma doença com ele ou na família, isso todo mundo um dia passou ou vai passar. E aí as pessoas vão se perguntando, né, quando acontece uma situação dessa, aonde que está Deus, por que Deus permite essas coisas acontecerem, principalmente quando se envolve com crianças, né, poxa, como que Deus existe se deixou uma criança aí morrer? A gente, principalmente nessas questões de guerra, né? A gente vendo Ucrânia, Rússia, questão de Israel, Palestina, a gente vê aquelas imagens das crianças, muitas vezes que perdem o pai, perdem a mãe, estão sozinhas, e aí a gente se pergunta, aonde está Deus? Esse é o tema do nosso podcast de hoje, e só para deixar você um pouquinho curioso, eu vou esperar um pouquinho ainda para a gente começar o nosso tema, porque eu vou falar de um testemunho que a gente está tendo aqui do nosso podcast. A gente sempre vai começar os nossos episódios com o que vocês estão comentando sobre o nosso podcast, como está sendo o impacto também na sua vida, e também os alunos do Bíblia Mais, aqueles que comentam sobre os cursos, como que a vida deles também são transformadas pelas aulas que acontecem dentro da plataforma. Então vamos lá, que hoje é o comentário da Maria Aparecida Ramos, que ela comentou o seguinte. Ela é aluna da Bíblia Mais, comentou dentro da plataforma, hein? Você pode ver que o comentário é até diferente, que esse aí é o comentário dentro da plataforma. Boa tarde, professor. Eu sou terapeuta. Consegui ajudar algumas pessoas. Gosto de atender principalmente pessoas que querem se matar. Tem algum conhecimento sobre conflitos emocionais que causa o que conhecemos como doenças, mas nenhum desses conhecimentos chega aos pés do entendimento que tive nesta aula. Talvez você nunca tenha a oportunidade de ler este comentário, mas precisava comentar. Principalmente, você que é terapeuta, sabe muito bem do que estou falando. Muito obrigada. Paz e bem. Muito legal o comentário da Maria Aparecida. E de que aula que ela está falando aqui, professor? Ela está falando da primeira aula da carta aos Efésios. Então, se você é aluno da Bíblia Mais, vai lá no curso de Efésios, versículo por versículo, e assiste a primeira aula, que é o capítulo 1, todinho dessa carta. E aí você vê que ela, como terapeuta, deve ter a sua formação de diversas áreas para fazer terapia, encontra no Novo Testamento algo que ela pode usar nos processos terapêuticos dos pacientes dela com muita eficácia e com uma descoberta muito grande de algo
que ela mesma, com experiência em terapia, ainda não tinha visto. O Novo Testamento, eu ia dizer a Bíblia, mas não. O Novo Testamento, principalmente os evangelhos e as cartas de Paulo, tem um conteúdo terapêutico enorme, que cura a gente, cura. E eu não estou falando aí dessas curas milagreiras, de quem está tomando dinheiro do povo para fazer milagre, se pagar Deus faz, não é nada disso. Cura é a consciência que a pessoa desenvolve a partir do entendimento do Evangelho. E isso traz uma cura emocional, isso traz uma cura espiritual muito grande. Então, parabéns para você que está aprendendo do Evangelho e levando para a sua sala de terapia. Parabéns. E ela colocou ali, Tiago, que não sabe se eu vou ler o comentário, né, se vai chegar a mim. Todos os comentários da Bíblia Mais dentro da plataforma de alunos, todos, eu leio cada um, tá bem? Abraço! Muito legal. Inclusive, deixe seu comentário também aqui no YouTube, que aí sou eu que estou dando uma olhada em tudo, né? Então, é muito legal a sua interação aqui no nosso conteúdo. Seja no YouTube, seja na plataforma, você que já é aluno, ou você que ainda vai ser aluno. Perfeito. Depois da nossa introdução aqui, muito bem feita, digamos assim, vamos lá. Por que existe esse mal no mundo, Carlos? Vou te perguntar então uma coisa. Tá. Você acha que esse mal é feito por Deus? Muitas pessoas acham. Você está perguntando a minha opinião. Sua opinião. Olha, depois de ser aluno seu aí há bastante tempo, feito todos os cursos de teologia, eu não tenho como dizer que foi feito por Deus. Você já leu Isaías 45:7? Não, eu já li o Antigo Testamento. Esse específico não. Vamos Lê ler. aqui, abre aqui. Isaías 45:7. Vamos ver o que o profeta Isaías vai falar sobre a questão de Deus e o mal. Tá achando aí, Tiago? Tiago tá meio enrolado para achar Isaías. Tiago, Isaías é um livro profético, Tá. então ele está aqui na seção dos profetas, mais à frente. É o último bloco do Antigo Testamento. Aqui, ó, 45:7. Lê aí. Obrigado. Lê o versículo 7 aí. Vamos lá. Eu formo a luz e crio as trevas, asseguro o bem-estar e crio a desgraça. Sim, eu, Yahvé, faço tudo isso. Aí, ó. Forte. Tá vendo? Forte demais. Forte. Isaías está dizendo que é Deus quem faz o bem e faz o mal. É Ele quem cria o que é bom e que faz a desgraça. Eu faço tudo isso. Faz. E aí, Tiago? Deus faz o mal ou não faz o mal? Não, Deus só faz o bem. Então, o que está escrito aqui? Aqui são pessoas que estavam escrevendo em nome de Deus, né? Mas com as suas concupiscências humanas. Concupiscências. Obrigado pela correção. Então, veja bem. Qual que era, Tiago, a mentalidade do Antigo Testamento antes até do cativeiro da Babilônia, antes deles terem sido levados para a Babilônia? A consciência é que Deus fazia tudo. Deus era soberano, Deus era todo-poderoso, no sentido de produzir tudo que ele quisesse. Não havia para Deus, na mentalidade deles, a noção do que é moral e do que deixa de ser moral. Então, aquilo que Deus quer fazer, ele faz. E não há nenhuma regra que possa impedi-lo de fazer alguma coisa. Então, na mentalidade deles, Deus fazia tudo. Tanto fazia o bem, como fazia o mal. Sim. E eles não viam problema nenhum nisso. Era essa a formação de consciência que eles tinham. Quando a gente vai avançando para o Novo Testamento, essa noção vai mudando. Por exemplo, na época de Isaías, quando é escrito esse texto, eles não têm nem a noção de diabo. Não há essa noção de diabo.
Essa noção de diabo ou de demônio, ela vai sendo desenvolvida já depois de Isaías, depois dos profetas, chegando lá próximo à época de Jesus. Ali é que eles vão ganhando a noção. Por quê? A noção de Deus que eles tinham no Antigo Testamento era uma noção voltada para Deus como um monarca. Eles olhavam a figura do rei, eles olhavam a figura do monarca, do imperador, e o imperador podia tudo. O imperador, o rei, ele era a lei. Não há constituição na monarquia. A Constituição é o rei. A Constituição é o imperador, é o que ele determina. Diferente do nosso sistema no Brasil, que é um sistema presidencialista, que tem uma Constituição que rege o presidente. Se o presidente sair da Constituição, ele é punido. Quantos presidentes nós tivemos presos já desde 89? É verdade. Então, é diferente a noção. Mas a noção deles diante de um rei era que o rei pode tudo, então Deus pode tudo. Inclusive fazer o mal. Inclusive o mal, que para Deus não é bem nem mal, é o que Deus quer fazer. Acabou. Essa noção vai sendo alterada ao longo do tempo. A percepção de espíritos maus vai ganhando força. A noção de demônio, quando chega no Novo Testamento, já é uma cultura, uma identidade, uma ideia diferente do tempo de Isaías. E o que Jesus vem revelar, vem bater exatamente de frente com o que Isaías 45:7 disse. Porque o que é que Jesus veio revelar? Veio revelar que de Deus só vem o bem. Jesus diz: o Pai faz nascer o sol sobre bons e maus, e a chuva cair sobre justos e injustos. No Evangelho de Lucas, Jesus diz que o Pai é generoso até para com os ingratos e maus. Isso é um pedacinho do Evangelho que muita gente não quer nem ouvir, porque prefere aquele Deus castiguento, que vai castigar o seu inimigo, não você, né? É só o seu inimigo. Certo. Então, a noção que Jesus veio trazer no Novo Testamento é uma noção de que o mal não vem de Deus. Agora, se o mal não vem de Deus, Tiago, de onde é que ele vem? Se Deus não é o produtor daquilo que é mal, o que é então? Sim. Aí a gente tem que começar a pensar. Primeiro lugar, o que eu sempre penso, aí é uma reflexão minha. O que é o mal? Porque isso é uma coisa muito relativa. O que é mal para mim hoje, amanhã se revela um bem. Quantas coisas, Tiago, você já passou? Você é um pouquinho mais novo que eu, pouca coisa. Mas você, com certeza, já passou coisas, e eu também, e quem está aí assistindo também, que no momento, aquilo era uma desgraça, aquilo era um mal, aquilo tirou você do eixo. Mas, em um momento seguinte, aquilo não era mal. Quando você olhou de outra perspectiva, quando você olhou de outro ambiente, em outra época, em outro momento, aquilo que no primeiro momento foi um mal, depois se revelou um bem. É verdade. Então, o que é o mal? Por exemplo, a maior catástrofe que existe no universo, não estou falando nem de planeta Terra, a maior catástrofe, a maior destruição que existe, você sabe o que é? Não. É a morte de uma estrela. Ah, sim.
Quando uma estrela morre, o Sol é uma estrela, um dia vai morrer. Uhum. Quando uma estrela morre, é uma catástrofe de dimensões inacreditáveis. Uhum. Por exemplo, se essa estrela tem planetas em volta, e a maioria delas tem, a primeira coisa que acontece é que todos os planetas em volta são eliminados. Você já pensou? No dia que o Sol acontecer isso, a Terra vai ser engolida assim? Então vamos pegar a morte de uma estrela. É a maior, repito, é a maior catástrofe que existe no universo. É um mal. É um mal, né? Para o planeta, para aquela situação, é um mal. Mas você sabe que se não houvesse a explosão da estrela, a morte de uma estrela, não existiria o sangue? O sangue, nosso sangue, ele tem partículas de átomos de ferro que vêm de explosão de estrelas. Para o nosso sangue existir, uma estrela tem que ter morrido. Uau. Aí eu te pergunto, é mal? Você entende como é complicado isso? Sim. Quando você fala assim, eu estou com um problema no dente, é mal. Mas você tem uma rede de pessoas que trabalham com isso, que vivem disso, que sustentam a família delas para cuidar do seu dente. Então nós estamos num planeta, Tiago, muito curioso, onde a imperfeição das coisas, que a gente chama de mal, é a imperfeição das coisas que faz tudo acontecer. Esse podcast aqui existe por quê? Porque há uma necessidade das pessoas compreenderem a Bíblia. A catequese tem suas falhas, as homilias não atingem o objetivo, as pessoas têm dificuldade de leitura, coisas más. Mas é por causa dessa imperfeição das coisas que nós estamos aqui trabalhando. É verdade. Então, quando você me pergunta, por que existe o mal? Da onde vem o mal? Foi a pergunta que eu fiz. A primeira coisa que eu estou trazendo para a nossa reflexão é, o que é o mal mesmo? Porque Jesus mesmo relativizou o mal. Ele disse que o mal depende. No Sermão da Montanha ele disse, se o seu olhar for bom, for de luz, todo o seu corpo ficará iluminado. Mas se o seu olhar for de trevas, todo o seu corpo ficará em escuridão. Jesus não disse, olha, a circunstância que você está é boa ou má. Ele não falou da circunstância, ele não falou do que está de fora de mim. Ele disse que é o meu olhar, é o que depende de mim, é que vai fazer as circunstâncias terem luzes ou terem sombras. É o que está do lado de dentro, não é o que está do lado de fora. Então eu acho que para a gente começar essa conversa, a gente só está no começo, a gente tem que perguntar assim, eu tenho que me preocupar com o mal que me acontece, ou eu tenho que me preocupar primeiro com o modo como eu olho para isso que me acontece? Eu tenho que me preocupar com as circunstâncias, se deu certo ou se deu errado, ou eu tenho que me preocupar com a minha atitude, com a minha proatividade, com o meu olhar, com a minha decisão diante daquilo que deu certo ou deu errado? É muito comum falarem hoje de ser positivo, né? Ter uma mente positiva, pensar tudo vai dar certo, eu sou contra isso.
Porque tem hora que as coisas vão dar errado mesmo. Não tem jeito. Deu errado para Jesus, ele terminou morto numa cruz. Terminou no plano humano que eu estou falando. Estou falando do milagre da ressurreição depois. Mas no plano humano, terminou morto numa cruz. Pediu até ao Pai para livrá-lo, mas terminou lá. Se aconteceu com ele, coisas negativas vão acontecer comigo. Então, essa ideia meio tóxica, tudo vai dar certo, que te hipnotiza e te torna incapaz de lidar com o erro, essa mentalidade é perigosa. Então, ao invés dessa mente positiva de tudo vai dar certo, eu prefiro uma atitude positiva. Dando certo ou dando errado, qual é a minha escolha? Qual é o meu olhar? Qual é a minha atitude? Falei demais. Não, eu tô aqui só aprendendo, porque essa ótica, por exemplo, eu nunca tinha parado para pensar, sendo que você falando parece ser muito óbvio, né? Essa questão de a gente ter uma ótica sobre o problema. Às vezes o problema ou o mal, digamos assim, ele se torna muito maior do que nós mesmos. Por exemplo, a gente não vou entrar agora na seara, por exemplo, das doenças, não, mas vou falar do mal do mundo, digamos assim, da guerra que a gente está vendo lá em Israel e Palestina. É algo que eu, Thiago, não consigo fazer nada para melhorar uma situação dessa. Talvez eu possa controlar a guerra que acontece dentro da minha casa, no meio onde que a gente vive, no ambiente de trabalho. Essa guerra eu tenho controle, mas aquela guerra lá eu não tenho o que fazer. Só vejo lá, e é algo que entristece muito o meu coração, é ver os vários vídeos que vêm chegando das crianças ficando órfãos, de hospitais sendo bombardeados, pessoas morrendo de fome. Aí a gente vê pessoas na fronteira entre Israel e ali a Palestina, onde que está cercado de um lado fazendo churrasco e do outro lado as pessoas passando fome, e eles fazendo em tom de zombaria, tipo, olha, nós temos aqui o que comer e vocês não têm. Esse é um mal muito grande no mundo, mas a gente não tem domínio sobre ele. E aí que vem justamente essa pergunta que eu fiz no começo. Por que Deus permite que essas coisas aconteçam, sabe? Porque aonde que vai o grau de falta de compaixão das pessoas? Porque aí acaba que esse mal que eu estou trazendo, ele não é um mal que eu estou falando de, a pessoa sofreu um acidente e veio a falecer. A pessoa foi lá, ficou doente. Não, é um mal de não ter amor pelo próximo, que é terrível, terrível. Então, isso daí que me deixa impactado, sabe? Como que essas coisas acontecem e como que muitas vezes utilizam até Deus para justificar essas atrocidades todas. Sem dúvida. Vamos para Jesus. Tá. A gente tem que aprender com Jesus, né? Uhum. Na época em que Jesus vivia, era só paz e amor. Como é que faz o... assim? Sim. Sim. Eu ia fazer assim o quê? Assim em Libras é eu te amo. Eu te amo? É. É assim, é paz e amor. Era só paz e amor? Não. Não. Jesus estava debaixo de um sistema autoritário do Império Romano, aonde o imperador era quase um deus que determinava o que queria, o bem e o mal, e não tinha nenhuma lei que o impedisse de nada. Na época de Jesus, o imperador Tibério era osso duro de roer mesmo. E havia, na época de Jesus, muita perseguição a pessoas inocentes. Havia uma cobrança alta de impostos que massacrava a vida, principalmente do pobre, como sempre foi. Você tinha assassinatos em série cometidos por Roma, dezenas de crucificados ao longo da estrada que você ia viajando e ia vendo os corpos se dilacerando no seu caminhar. A vista da sua estrada era essa. Você hoje fala com a Thalia assim, Thalia, vamos passear, vamos viajar? Vamos. Aí vocês pegam o carro, viajam. Naquele tempo, vocês iam viajar vendo corpos pela estrada. Agradável? Não.
que Jesus fez com isso? Nada. Nada. Nada, né? A Nada. resposta é duríssima. Mas tudo que acontecia no tempo de Jesus, ele fez nada. Ele não deu uma de super-herói, vou resolver tudo, solta um raio, tchiu, o Tibério César cai lá do outro lado. Ia ser legal, um Jesus da Marvel, não é? Super-herói. Super-herói. Ele não fez nada. É verdade. E esse não fazer nada tem que ser entendido pela gente como fazer tudo. Por quê? Porque ao fazer nada do ponto de vista divino, de transformar num estalar de dedos uma situação, ao não fazer isso, ele estava nos indicando como Deus age. E Deus decidiu que a solidariedade humana é que tem que resolver os problemas nesse patamar em que nós estamos. Os milagres que Jesus fez e os milagres que Deus faz, eles são milagres raros, por isso que o nome é milagre, e tem um objetivo certeiro, que é fazer alguma revelação pontual de Deus naquele momento. Mas as grandes estruturas que existem no planeta Terra, elas são de construção humana, e os problemas do planeta Terra e das pessoas que vivem aqui devem ser resolvidos pela solidariedade humana. Esse foi o ensino que Jesus deu sobre o mal. Jesus não ficou, Tiago, elaborando teses filosóficas sobre o que é o mal. O mal é a ausência do bem. Bacana. É uma filosofia que até a Igreja Católica adota, da explicação do mal. Tudo bem. Mas isso não vem da boca de Jesus, não. Isso é de filosófico. Da boca de Jesus só veio o prático. Você viu alguém com fome? Não é para você perguntar, Tiago, da onde veio a fome? Não. O que é para você fazer? Dá de comer. Pronto. A filosofia de Jesus é prática. Então, ao não fazer nada como Deus, ele estava falando, faz você. Porque no plano em que nós estamos, está nas nossas mãos. Vamos pegar um texto aí de Gênesis, Adão e Eva, lá o primeiro homem, a primeira mulher. É interessante extrair esse sentido do texto. Deus faz tudo o que tem para fazer, os animais, o céu, os mares, as plantas, faz tudo e põe na mão do homem, né? Cuida, domina você. Ou seja, o ser humano é que foi chamado a agir. Isso Jesus mostra na prática dele. Quando ele conta a parábola do bom samaritano, o bom samaritano, quando encontra o doente caído, o que o bom samaritano faz? Fica se perguntando onde está Deus, porque Deus permitiu aquele homem ser violentado. Como pode a maldade humana chegar a esse ponto? O bom samaritano ficou refletindo filosoficamente? Não. O que o bom samaritano fez? Estendeu as mãos. Acabou. Aí Jesus termina a parábola e fala, vai tu e faça o mesmo. Então, o que eu aprendo com Jesus é que o mal nem sempre é mal. Vai depender do meu olhar para ele. Primeira coisa que eu aprendo com Jesus é isso. Se o teu olho for bom, todo o teu corpo estará iluminado. Se teu olhar for mal, todo o teu corpo ficará nas trevas. Pronto. O mal é relativo, depende da minha reação para com ele. Esse é o primeiro ensino que eu aprendi de Jesus. E o segundo? Tem um mal ali?
eu vou e ajudo. Eu vou e faço o que eu posso. Não posso fazer nada? Você falou, mas eu não posso ajudar lá em Gaza. Mas você pode controlar as guerras da sua casa. Você pode ver o que aquele mal causa lá, movido por interesses 100% egoístas, e não trazer o egoísmo para a sua vida, e eliminar o egoísmo da sua vida, e eliminar qualquer guerra que esteja sob a sua responsabilidade. Então, a reação do católico diante do mal, muito mais do que uma reação de filosofia, é uma reação de atitude. Dê água a quem tem sede, dê pão a quem tem fome. Chora com os que choram. Seja misericordioso com quem erra. Isso é que eu penso. Sim. E nesse sentido, o que não pode acontecer é justamente o contrário, das pessoas, por exemplo, pedirem a paz nas guerras que têm acontecido e ela ser provocadora de divisão no ambiente que ela vive, né? Claro, aí é um contrassenso, é uma contradição total, né? Exatamente, é onde tem... E isso é muito legal da gente trazer, né? Porque quando a gente fala sobre essa questão do mal no mundo, a gente precisa ser também o bem na vida das pessoas e no mundo. Então, onde que nós estamos vivenciando é onde que nós devemos levar essa promoção de paz, vivenciar essas questões do evangelho que Jesus ensinou nos ambientes que a gente frequenta, né? Eu acredito que é a missão de nós leigos, por exemplo. Então, a gente ser o sal da terra e luz do mundo, que Jesus nos ensina. É trazer luz para os assuntos e para os temas que mais diversos e salgar a terra mesmo, dar gosto. Isso. Então, a gente não pode ser esse promotor de divisão, mas sim um promotor de paz. Eu acho que se a gente cumprir essa nossa missão aqui na terra, onde que a gente tem vivenciado, no nosso trabalho, né, em vez de você fazer parte ali da rodinha da fofoca, que fala mal dos outros, que vai tentar prejudicar um colega de trabalho, que acontece isso, a gente sabe, né? Você que está assistindo o nosso podcast sabe, talvez já presenciou, talvez já viu algo perto, que isso acontece em empresas, pessoas quererem puxar o tapete do outro. Se a gente fizer a nossa parte de não participar disso, ou não colaborar para que essa questão aconteça, a gente já está sendo um promotor de paz, né? Então, é no nosso dia a dia, nas pequenas ações, que a gente consegue fazer a diferença no mundo. Repito, é a solidariedade humana a responsável por enfrentar o mal no mundo. É darmos-nos as mãos e fazer o que Jesus ensinou a fazer. Porque ele não veio, Tiago, eliminar o mal do mundo. Ele veio dar um novo sentido ao modo como a gente pode encarar esse mal. Ele mesmo disse na última ceia: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ou seja, o que vai vencer as aflições não é uma intervenção milagrosa de Deus. O que vai vencer as aflições é eu ter bom ânimo. Bom ânimo de olhar com o olhar do bem para aquilo que está me afligindo e ter uma atitude positiva. Sem isso, Tiago, a gente vai ficar apenas pedindo a Deus que tire de nós as aflições, indo de forma contrária ao que ele mesmo ensinou, que no mundo tereis aflições. Sim. E puxando já esse gancho, eu até aproveito para te perguntar, porque você tem aí muitos anos de aula de teologia. Fala muitos anos não, senão você me envelhece. É mais de 25, então é muitos anos. Então, lamento te informar, é mais que 25, então é muitos anos. É, né? Mais de 25 anos aí de ensino bíblico, de ajudar as pessoas. E com a ajuda das pessoas também vem o feedback das pessoas. E muito provavelmente várias pessoas com situações que estavam passando com dificuldades, né? Você teve a oportunidade de estar junto, de estudar, as pessoas estudaram junto com você. Que tipo de situação que, por exemplo, o estudo da Bíblia traz para um conforto, digamos assim, para essas pessoas que estejam passando por dificuldade, às vezes está perdendo até a esperança na vida, sem força para lutar,
talvez as pessoas estão com uma doença que abalou o psicológico dela também, e aí entra a ajuda psicológica também, gente. Isso daí é muito importante, que tem que andar em paralelo também. Mas o que o ensino da Bíblia, o que o estudo do Evangelho, por exemplo, fortalece essas pessoas? Tem uma aluna nossa que ela tem 40 e poucos anos e ela, de vez em quando, me grava um áudio contando um pouco as experiências delas com o estudo bíblico, né? E ela passou recentemente por algumas situações difíceis, parece que perdeu um neném, alguma coisa assim. Não tenho certeza se ela perdeu ou se a gravidez foi muito difícil. Bom, foi algo complicado. Ela estava me comentando que o estudo do Evangelho deu a ela um olhar não romântico sobre a vida, uma fé não iludida. Como assim? Ela falou, enquanto eu estava no meu processo de dor, as pessoas vinham falar assim, não, vai dar tudo certo, tudo vai terminar bem. Não, se Deus quiser, vai ter saúde, o neném vai ficar bem. E dentro dela, olha que coisa, pelo que ela está estudando no Evangelho, dentro dela, ela tinha certeza que poderia dar errado sim, que ela poderia perder o neném sim. E saber isso, não entendendo isso como um castigo de Deus, não entendendo isso como uma culpa de algo que ela estava levando e agora estava terminando nisso, como se fosse uma maldição, ou seja, limpar a mente dela e entender que as coisas podem dar certo ou podem dar errado, isso não tem nada a ver com Deus, isso não tem nada a ver com maldição, isso não tem nada a ver com castigo, mas tem a ver com a realidade da vida e também não andar iludida, achando que não, tudo vai dar certo, e não se preparar para algo que pode dar errado. Isso, ela comentou comigo, fez uma limpeza na mente dela, que ela enfrentou o processo de forma muito diferente de outros processos que ela tinha enfrentado na vida. Então, o que eu acho é que o entendimento da mensagem de Cristo, o Evangelho, faz uma limpeza na mente da gente de tal ordem que a gente não fica nem preocupado com castigo, nem preocupado com maldição divina, e nem preocupado que as coisas têm que dar certo. A gente simplesmente anda sabendo que as coisas ora dão certo, ora não dão, e dando certo e não dando certo, ou não dando certo, o que importa é a minha atitude diante delas, acabou. Eu acho que isso, Tiago, é uma libertação para muita gente. É verdade. Eu estou refletindo aqui também. Você está falando, eu estou refletindo, porque é meio louco, né, a gente pensar que na nossa vida nada é certo, né? Tudo é uma incerteza. Na verdade, a vida é uma incerteza. Muito Nós estamos bem agora, podemos amanhã acordar não estando bem e a gente não sabe, né? O nosso próximo minuto a gente não sabe como que vai ser. E aí ter essa confiança em Deus legítima é muito melhor. Deixa eu ver se eu consigo formular melhor a minha fala. Ter essa confiança em Deus legítima, como você está dizendo, é muito melhor do que ter uma confiança fantasiosa. Por quê? Isso. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas acabam criando uma fantasia nesse sentido que você estava falando. Eu tenho um Deus que me protege, eu tenho um Deus que cuida de mim, eu tenho um Deus que não vai deixar nenhum mal acontecer. E aí acontece. A pessoa fica doente, a pessoa perde um filho, né? A pessoa, sei lá, perde o marido ou perde a esposa, e a pessoa se afunda numa depressão terrível. Terrível. Ela não quer saber mais de igreja, ela não quer saber mais de Deus. Porque aí ela começa a questionar a fé dela. Exatamente. Ela começa a falar assim, então eu não tenho fé. E aí vem os irmãos de igreja que, pelo amor de Deus, são iguais àqueles amigos de Jó.
e chegam e falam, mas você não teve fé, você deve ter algum pecado, igual os amigos de Jó, você não fez por onde? E a pessoa fica afundada, Tiago, em culpa, se achando a pior pessoa do mundo. Sim. Quando é absolutamente normal coisas darem errado. Se a gente parar de atribuir essas coisas a Deus, como fez Isaías, e entender que estamos num mundo imperfeito, aonde as coisas caem, quebram, joga esse copo aqui no chão, ele quebra. E não é culpa de Deus, não é castigo, é porque se cai no chão, quebra. São as leis da natureza, acabou. E parar de imaginar um Deus super-herói intervindo em tudo, olha para Jesus, que você vai ver como Deus age. Olha para Jesus que você vai entender como Deus pensa sobre as coisas. Você viu um vídeo, não é tão recente não, tem alguns meses, tinha uma pessoa que morreu, aí eles deixaram dentro da sala e estava tendo uma vigília de oração pedindo que ele fosse ressuscitado. Tava pedindo para ressuscitar. E ele ressuscitou? Não. Aí você sabe o que teve que acontecer, né? A polícia teve que ir, aquela situação toda, porque aquilo começou a gerar uma fofocaiada com os vizinhos em volta, que todo mundo queria ver o morto ressuscitando. Que as irmãs da igreja juntaram lá em volta do corpo, pedindo, né? Orando para que ele fosse ressuscitado. E não ressuscitou. Aí teve que a polícia lá intervir, porque daqui a pouco já ia começar a cheirar mal o corpo do defunto lá, e nem paz para descansar o defunto lá teve. É isso que o pessoal não entende, Tiago. Jesus não fez milagres para mostrar um cartaz dizendo assim, se quiser um milagre, me procura. O pessoal lê a Bíblia, o Evangelho, e acha que Jesus fez milagres para dizer para você, olha, eu vou repetir esses milagres na sua vida, hein? Jesus não fez milagre para isso. Se você está indo atrás de Jesus porque você quer milagres como ele fez naquele tempo, olha, eu não vou dizer que ele não vai fazer, não, mas eu vou dizer que você tem grande chance de se frustrar. Como o Tiago falou, eu tenho uma caminhada de igreja de 25 anos só em curso bíblico, nunca vi um milagre. Eu nunca vi. Eu sempre vi as pessoas adoecerem, ir para o hospital, tomar remédio, se curar ou morrer. É isso que eu vi. Eu nunca vi milagre. E nunca tive atrás de milagre. Porque eu sempre entendi que o milagre tinha uma função no tempo bíblico. Tinha uma função na vida de Jesus, que era mostrar quem ele era aos judeus. Esse era o sentido de Jesus fazer milagre, apresentar o crachá dele para os judeus, dizendo, eu sou aquele que vim da parte de Deus. Tanto é que a gente chega em Atos dos Apóstolos, os milagres já decaem. Tem um ou outro milagre ali, realizado por Pedro, por Paulo, pouca coisa. E ao longo da história da igreja, aí desapareceu mesmo. Continua tendo, mas de forma muito isolada e pontual. Porque o milagre era para mostrar quem Jesus era. Agora que você sabe quem Jesus é, agora você seja um milagre na vida de quem precisa. Esse é o sentido. Na Bíblia Mais, se você é aluno da Bíblia Mais, assista ao aulão número 2, porque Deus faz e não faz milagres. É um estudo sensacional, são 3 horas. Assiste lá. Muito bom, excelente, excelente. Isso daí é muito legal a gente ter essa consciência e ter uma fé madura. Isso daí a gente, assim como está ali Adão e Eva para adultos, né? Nós temos que ler a Bíblia também para adultos, Sim, né? E o catecismo para adultos também. E ter essa visão de
De não ter essa questão infantilizada muitas vezes sobre Jesus, sobre o que Jesus realizava, o que Jesus faz hoje, até hoje faz na nossa vida. Porque é como o Carlos falou, nós somos agentes de milagre hoje na vida das pessoas. Então, tem até aquela história interessante, né, que o pessoal sempre conta de um lugar que teve uma enchente e a pessoa subiu pro telhado da casa. E aí a água estava subindo, e ele falou: Olha, Jesus vai me salvar. Jesus, eu tenho certeza que Jesus vai vir aqui, vai me tirar daqui, ele vai me salvar. E aí passou uma pessoa de barco, né? Aquelas lanchas que toda enchente tem. Meu amigo, entra aqui, ó. Entra aqui, tá subindo. Não, pode ir tranquilo, Jesus vai me salvar. Sim. E aí passou um tempo, veio o helicóptero, aquele pessoal que joga corda, né? Que o pessoal vai puxando e tal. Sobe aí, ó, tá subindo a água. Não, pode ficar tranquilo, Jesus vai me salvar. Resumo da história, morreu, a água subiu, foi levado pela correnteza, chegou lá no céu e ele chateado que Jesus não salvou ele. Lá ele foi afogado, aí ele foi reclamar. Por que que não foi me salvar? E aí foi o que Jesus virou para ele e falou: Olha, foi uma pessoa de barco e depois foi de helicóptero. E você não Você quis. não quis? Então, qual era o agente de transformação? Quem era o milagre? Era a pessoa que tinha ido de barco, a pessoa que tinha ido de helicóptero. Jesus, ele vai agir na nossa vida através das pessoas. E nós também devemos ser essa presença de Jesus na vida das pessoas. Quando a gente ajuda com uma cesta básica sem segundas intenções, quando a gente consegue emprego para uma família que está desempregada, para um pai de família, a gente leva milagre para a vida dessas pessoas. Quando uma pessoa tá lá na beirada da rua, em vez de a gente chamar de vagabundo, em vez de a gente menosprezar aquelas pessoas, a gente acolher, a gente perguntar se está precisando de alguma coisa, se precisa comprar uma quentinha, um suco. Talvez para você não vai ser nada, mas para aquela pessoa vai ganhar o dia dela. E aí a gente vira agente de milagre e agente de transformação na vida das pessoas. Isso aí, porque no dia que você morrer, Tiago, Deus vai te fazer uma pergunta. Sim. Ele vai perguntar assim: Tiago, você viu aquele que estava sofrendo na sua frente? Aí você vai falar assim: sim, Senhor, eu vi e fiquei bobo do Senhor não ter feito nada. E ele vai falar: mas quem estava diante dele era você, e eu estava esperando você fazer alguma coisa. Então, essa eu acho que é a grande proposta de Deus para nós aqui nesse planeta. É verdade. O quanto que a gente consegue ser agente de milagre, de transformação, de atitude positiva, de mentalidade sadia diante daquilo que se chama mal. E aprender a transformar o mal em um bem. Sim. Porque eu acho que essa é a grande sacada. É quando você pega aquilo que é mal e troca o rótulo. Transforma em aprendizado, por exemplo. Quando eu pego aquilo que é mal e transformo em aprendizado, aquilo deixou de ser mal. Quando eu pego aquilo que é mal e transformo em ajuda, aquilo deixou de ser mal. Tem um fato muito doído na minha cidade. Um casal eu não conheço, só sei da história que me contaram. Pais de uma menina de 4 anos foram almoçar num restaurante, não sei se num domingo, e a menina pegou uma linguicinha, engasgou com a linguiça, morreu. Puxa vida. No restaurante. Você já imaginou a dor que é isso? Eu não quero nem pensar. O que esses pais fizeram? Pegaram essa dor, esse mal, criaram um grupo de ajuda aos pais, que também tem situação semelhante, desenvolvem atividades, palestras, encontros informativos sobre alimentação da criança, sobre engasgo, o que fazer. Ou seja, pegaram esse mal e transformaram em uma rede de ajuda. Parou de doer neles?
Não, isso vai doer até o último dia da vida deles. Mas eles não ficaram na dor. Eles não deixaram a dor virar um sofrimento. Porque a diferença de dor e sofrimento é essa. A dor é inevitável, Tiago. Agora, o sofrimento é a história triste que você conta em cima da sua dor. Quanto mais você falar, lamentar, reclamar daquela dor, mais sofrimento você cria. Esses não deixaram a dor virar sofrimento. Eles transformaram a dor em ajuda, em aprendizado, em serviço. Isso, Tiago, é evangelho na veia. Sim. Porque Jesus falou, se um grão de trigo não cai na terra e não morre, não dará frutos. Ele, sabendo do mal que ia acontecer com ele, da cruz, teve uma leitura, uma interpretação positiva. Ele pegou a morte dele, comparou com a morte de um trigo que cai no chão e dá fruto. Ou seja, ele pegou a dor dele, transformou em ajuda, em salvação, não em lamentação, não em sofrimento. Sim. Parecido com esse relato que você está trazendo, alguns meses atrás, um tempinho já que aconteceu, o Fantástico até fez uma matéria e era até um casal de pastores, né? O homem era pastor, enfim. O filho dele teve uma morte cerebral e eles tomaram a decisão de fazer a doação dos órgãos. Porque quando você há uma morte cerebral, os outros órgãos continuam funcionando, mas não tem chance mais de vida, né? Então, eles tomaram a decisão de fazer a doação do coração do filho. E aí, se eu não me engano, isso aconteceu no Rio de Janeiro, e em São Paulo tinha uma criança que também precisava no coração. Então, a criança estava precisando de um transplante de coração. E aí aconteceu isso. A comunicação entre os hospitais, eles retiraram o coração batendo do filho desse pastor e levaram para São Paulo para fazer o transplante. E eles fizeram uma força-tarefa incrível, porque eu acho que tem no máximo 3 horas do coração sair da pessoa e ser transplantado. Não pode ficar muito tempo. E eles fizeram uma força-tarefa e conseguiram. Fizeram o transplante foi bem sucedido. E aí a história da matéria conta com o final do quê? Do pastor, né, o casal, indo visitar a criança que recebeu o coração e eles poderem escutar o coração batendo. Uhum. É uma forma de manter o filho vivo também, pelo menos o coração do filho está ali batendo. E a gratidão dos pais daquela criança por eles ter tomado essa decisão. Claro. Que era uma decisão difícil, era um momento de dor, como você falou, e o depoimento do pastor foi muito emocionante. Ele falou assim, eu não podia deixar que essa minha dor transformasse também a dor de outras pessoas. Então eu preferi fazer o seguinte, que a minha dor trouxesse alegria para outras pessoas. Então a alegria que aqueles pais tiveram com o seu filho conseguindo um novo coração, um coração transplantado. Então é um bonito exemplo também. Isso é Eucaristia. Porque na Eucaristia, o que é dito? Fazei isto em memória de mim. Fazer isto o quê? Repetir o gesto de partir o pão e tomar um gole de vinho? Ou fazer isto no sentido do que Jesus fez, de entregar a sua dor para o bem do outro? O que é o fazer isto que Jesus está dizendo? A gente faz isso na missa de repetir o gesto, que os cristãos fazem desde a origem. Maravilha. Mas esse fazer isto pode ter um passo além, mais profundo. É quando você faz isso que o Tiago disse. Pega aquilo que é dor em você, que foi o que Cristo fez, e entrega como bem ao outro. Fazei isto em memória de mim. Tomai meu corpo e meu sangue. Entregue também seu corpo e seu sangue. Isso é Eucaristia viva, Tiago. E aí, apenas um parênteses dentro do que você falou, o Catecismo da Igreja Católica recomenda a doação de órgãos, tá bem?
Senão o pessoal vai perguntar, na ressurreição, o que vai fazer? Isso é bobagem, porque o corpo também que o leão devorou, na ressurreição vai ressuscitar como? Então não tem nada a ver. Então vamos ver o texto da primeira leitura de hoje? Vamos. Que é Isaías também. Isaías. Você já leu Isaías 45 aqui? Uhum. A primeira leitura de hoje, Isaías 66, de 18 a 21. Uhum. Posso ler, Tiagão? Pode ler. Assim diz o Senhor, Eu, que conheço suas obras e seus pensamentos, virei para reunir todos os povos e línguas. Eles virão e verão minha glória. Porei no meio deles um sinal, e enviarei dentre os que foram salvos mensageiros para os povos de Tarsis, Fut, Lud, Mossoque, Ros, Tubal e Javã, para as terras distantes e para aquelas que ainda não ouviram falar em mim e não viram minha glória. Esses enviados anunciarão às nações minha glória e reconduzirão de toda parte até meu santo monte em Jerusalém como oferenda ao Senhor. Irmãos vossos, a cavalo, em carros e liteiras, montados em mulas e dromedários, diz o Senhor, e como os filhos de Israel, levarão sua oferenda em vasos purificados para a casa do Senhor. Escolherei dentre eles alguns para serem sacerdotes e levitas, diz o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa foi a primeira leitura de hoje. Quem foi à missa, nosso podcast está indo ao ar domingo, 9 horas da noite. Quem foi à missa hoje pode ter ouvido algum comentário, alguma homilia sobre esse texto. Mas o nosso quadro aqui é para além da homilia. Homilia é conversa em família. Não é estudo bíblico. Não é teologia. Homilia é quando o padre tira uma mensagem para o dia daquela comunidade. O estudo bíblico pergunta quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu, qual era o contexto, o que estava acontecendo. E aí, Tiago, no texto de hoje, a gente tem um grande problema. Qual o problema? Saber de quando é esse texto. Saber quem escreveu esse texto. Certo. Porque o pessoal, Tiago, escreve para mim, os alunos da Bíblia Mais, escrevem assim, professor, pode dar as datas de todos os textos da Bíblia? Isso é quase impossível, gente. Porque você pega assim, Gênesis. Quando foi escrito Gênesis? Não é quando foi escrito Gênesis. É quando foi escrito texto a texto do Gênesis. Que são épocas muito diversas ali. Só em um livro. Imagina na Bíblia toda. E aí, qual é o problema desse texto? Esse texto é o último capítulo de Isaías. O livro de Isaías é dividido em 3 partes. É chamado de Trito Isaías. São 3 autores diferentes. Você tem a primeira parte de Isaías, que é tirada de um contexto antes do exílio da Babilônia, antes da Babilônia invadir Israel. Você tem a parte do meio, que é de um outro autor, é de um outro Isaías, nem se sabe se chamava Isaías mesmo, mas é de um outro autor, durante o cativeiro. E você tem a última parte, que é o terceiro Isaías, escrito depois do cativeiro. Então, só aí você já tem 3 textos. Só que não é tão fácil ainda assim. Porque, inclusive, dentro desses 3 Isaías, o livro 1, o livro 2 e o livro 3, tem textos de épocas diferentes. E na Bíblia acontece um fenômeno que
a gente estuda bastante na teologia, que é a fermentação do texto. O texto vai fermentando. Como assim? Ele vai, ao longo do tempo, recebendo acréscimos, ajustes, correções. As emendas parlamentares que o texto foi sofrendo ao longo do tempo. O que torna muito difícil você pegar um texto e falar, ó, isso aqui foi escrito por fulano em tal época, porque é um texto mexido, foi fermentado. Esse é um deles. Olha que interessante. Como eu disse, ele é o último capítulo do livro de Isaías. Sendo o último capítulo do livro de Isaías, você vai falar, bom, foi o terceiro Isaías, escrito depois do cativeiro da Babilônia. Beleza. Mas, quando você começa a observar o texto, qual o período depois do cativeiro da Babilônia que foi escrito? Porque, por exemplo, depois do cativeiro da Babilônia, é ali o ano 520, 515, até 500 antes de Cristo. É esse períodozinho ali, 500 anos antes de Cristo. Quem dominava naquela época eram os persas. E Israel estava sendo reconstruído, estava sendo refeito o templo e toda a organização de governo que os babilônicos tinham destruído. Então, os textos dessa época refletem isso. A reconstrução do templo, o novo governo que está sendo instalado, tudo isso. Mas você encontra, por exemplo, nesse texto que está aqui, uma palavrinha, que é liteiras. Ó, no versículo 20. E reconduzirão de toda parte até o meu santo monte em Jerusalém, como oferenda ao Senhor, irmãos vossos, a cavalo, em carros e liteiras. Está falando que vai trazer as pessoas para Jerusalém de várias formas. De cavalo, de carros, que eram carroças, charretes, né? Ou liteiras. Liteira era algo específico dos gregos, que os judeus só vão conhecer mais tarde, quando os gregos tomam conta da região. Então, imediatamente, logo depois da Babilônia, vieram os persas. 200 anos depois é que vão vir os gregos, aí que eles vão conhecer liteira. Então, esse texto aqui é de um Isaías bem depois, porque o primeiro Isaías é 800 anos antes de Cristo. Então, esse outro Isaías aqui seria ali 250, 200 antes de Cristo. Então, você vê que é um texto de 600 anos de distância do primeiro Isaías. Porque não existia liteira antes. Só que aí tem um outro problema. Essa palavra que está traduzida como liteira, é tsaboim no hebraico, é um rapax legomen. Você sabe o que é isso? Não. É uma palavra que só aparece uma vez na Bíblia inteira. Então, nem os tradutores sabem exatamente o que é. Traduz de acordo com o contexto da frase, mas não sabe exatamente se é uma liteira. É mais uma questão de tradição. O que é liteira? É tipo uma maca que carregava as pessoas. Tá. Os aristocratas gregos deitavam, você já deve ter visto, deitavam assim com aquela folhinha de arruda assim, e eram carregados. Tipo um andor. Só não sabia que era liteira. Isso é uma liteira. É do grego, é dos gregos. Eu só estou levantando aqui os pontos de dificuldade para a gente entender como é difícil fazer a datação de um texto. Aí você quer ver um outro exemplo? O texto está dizendo que vão vir pessoas de vários povos, ele dá aqui o nome de vários povos, Tarsis, Fut, Lud, Mosoque, Ros, Tubal, Javã. O texto está falando, primeira leitura de hoje, que estão trazendo gente de todos esses povos para ir adorar em Jerusalém.
o que é algo que não combina com o que aconteceu logo após o cativeiro. Porque logo após o cativeiro, a religião de Israel ficou muito fechada em si mesmo. Todos os estrangeiros deveriam ser mortos, não deveriam ter parte com Yahvé. Você tem no livro de Neemias, que foi escrito logo também ali depois do cativeiro, Neemias proibindo casamento com filhas de outros povos estrangeiros, Neemias puxando o cabelo dos caras que casaram com as filhas de estrangeiros, com estrangeiras, batendo na cara deles, porque eles se envolveram com mulheres pagãs. Só que esse texto, ao contrário disso, ele traz a ideia de quê? De que pode sim trazer os estrangeiros para dentro. Ou seja, já é um texto escrito bem depois, em uma época totalmente diferente. Ainda está dizendo que os estrangeiros vão ser chamados a ser sacerdotes e levitas. Olha quanta coisa que a gente tem que analisar quando a gente vai ler um texto. Então, não é tão simples quando você abre a Bíblia na sua casa e lê um texto e fala assim, agora Deus me ilumine para entender. Isso é posicionamento protestante. O posicionamento católico é esse que eu estou falando aqui com você. A gente tem que analisar o texto tecnicamente para saber em que época que foi escrito, para entender de fato de que ele está falando. Tem textos mais fáceis, tem texto mais simples. Mas isso é o que a gente pode fazer para além da homilia. E é isso que a gente faz na Bíblia Mais. Se você quiser participar da Bíblia Mais, o QR Code está aí na tela, vai aparecer aí o QR Code. Você pode tirar uma foto com o seu celular e fazer a sua inscrição. Já vai aparecer aí em algum momento, aí você fotografa e faz a sua inscrição. Ou você vai no link que está na descrição do vídeo, tem ali também o link para você fazer a sua inscrição. Tá certo, Tiago? Muito bom, hein? Muito bom conhecimento, e é muito legal que a gente consegue aprofundar aí o nosso conhecimento nas passagens bíblicas. E lá na Bíblia Mais, a gente consegue aprofundar ainda mais o nosso conhecimento, e é aquela questão, né? A gente acha que sabe alguma coisa e quando a gente começa, a gente vê que tem muita coisa para aprender, né? Muito detalhe. Muito detalhe, né? E eu sou muito feliz, inclusive, de ter conhecido a plataforma Bíblia Mais, de ter conhecido esse estudo bíblico aqui, não é porque o Carlos está aqui na minha frente, não, que isso aqui eu falo para todo mundo. E assim, muitas pessoas, né, que a gente conversa, inclusive aqui na minha cidade, tem muitos alunos do Carlos, a gente passa na rua esses dias, não te falei não, eu tava na padaria com a Thalia, o pessoal ficou meio com vergonha, eu falei assim, vocês que participam da aula com o Carlos Magliano, não é? Somos nós sim. Ah, que legal, manda um abraço pro Carlos, gosto muito das aulas dele, esse é o aluno lá na Bíblia Mais, e é bem legal ver a alegria que as pessoas têm de falar do conhecimento que elas adquiriram na Bíblia Mais. O conhecimento e principalmente o desprendimento desse Deus punitivo que a gente está falando desde o início do nosso podcast. É a visão de um Deus próximo, não de um Deus distante. Então isso é muito legal, muito legal. Maravilha. E hoje a gente vai atender pedidos. Hoje tem pedidos? Tem. Não tá na fé ou tá demais? Porque os nossos outros podcasts, a gente trouxe personagens da igreja protestante. Aí eu vi lá no comentário o seguinte, traz da igreja católica também. É? O pessoal... O pessoal gosta de uma futrica, né? Gosta. Gosta. O pessoal botou, vocês estão botando os protestantes aí, mas coloca a igreja católica também. Então hoje, aqui tá ali, no Tá na Fé ou Tá Demais, a gente vai ter um pregador católico aqui que a gente vai dizer se tá na fé ou tá demais. Então, Thalia, prepara aí pra gente. Vamos ver. Eu não acredito em fogo, unção, Pentecoste, avivamento, poder fora da igreja católica, porque o Espírito Santo só age onde a esposa dele está.
Maria só frequenta onde o Espírito Santo frequenta, e o Espírito Santo só nada de braçada onde a esposa dele está, porque marido e mulher são inseparáveis. Vem, vem Espírito Santo, transforma a minha, oh glória, vem, desce fogo, vem. Aí o Espírito Santo diz: para eu descer, eu queria levar a minha esposa comigo, porque a gente é inseparável, nós somos casados, nós queremos você, mas nós não queremos a sua mulher. Essa igreja preta é muito acolhedora, essa fumaça saindo é muito linda, mas eu não costumo frequentar lugares onde a minha esposa não é bem-vinda, porque nós somos casados, nós somos inseparáveis. Eu só frequento onde ela frequenta, eu só estou onde ela está. É claro que isso aqui não é o que eu acho, isso aqui é uma aula de teologia. E aí, Carlos? Até o Silvio Santos gostou. Tá na fé ou tá demais? Você conhece ele, né? Esse aí é o Moisés Rocha, né? Conhecido Rocha. Pregador católico. Eu não conhecia. Ele é bem conhecido. Você conhece pessoalmente? Sim, nós tivemos com ele aqui em Macuco. Muito bem. Moisés Rocha. Moisés Rocha. Abraço aí, meu irmão. Ele é teatral, né? Aham. Ele chama atenção pela teatralidade da pregação. Bom, há um certo exagero no que ele está falando, porque, no fundo, o que ele está falando é assim: em comunidades onde não se reverencia Maria, o Espírito Santo não está. Certo. Foi isso que ele disse. Uhum. Tô certo ou não, na minha análise? Foi. Ele falou que em igrejas onde pode ter um som bonito, uma luz bonita, uma fumaça bonita, mas não tem a veneração a Maria, então o Espírito Santo não vai, porque o Espírito Santo é o esposo de Maria. E aí, Tiago? É isso Eles que eu quero não são saber. casados, não pode andar separado. Exatamente. Bom, a primeira coisa, o catecismo da Igreja Católica não usa esse título para Maria, esposa do Espírito Santo. Não é um título que a Igreja dê ênfase. Você tem um comentário aqui ou ali de até algum papa dizendo isso, esposa do Espírito Santo, ou o Espírito Santo é esposo de Maria, mas não é assim o termo oficial da doutrina católica, oficial no sentido de tradicional, né? Você lê o catecismo, por exemplo, não tem esse título aí. Então, já começa aqui, você vai fazer uma doutrina, porque o que ele está fazendo é uma doutrina. Você vai fazer uma doutrina de que Deus não age nas outras igrejas porque Maria é esposa do Espírito Santo e eles não vão andar separados. Então vamos com calma aí, meu irmão. Não é o que a Igreja Católica acredita. A Igreja Católica não acredita nisso. O catecismo da Igreja Católica vai dizer que em todas as comunidades cristãs, sejam elas quais forem, de qual denominação for, há ali sementes da verdade. Sementes da verdade colocadas pelo Espírito Santo. Ao você dizer que o Espírito Santo só age nas comunidades onde Maria esteja sendo de alguma forma cultuada, venerada, você está restringindo a ação de Deus aos templos católicos. O que vai contra o que o catecismo ensina? O que vai contra Jesus ensina, porque ele fala que o Espírito sopra onde quer. Então você vê, por exemplo, nas comunidades de Paulo, do Novo Testamento. Paulo tinha Roma, para que ele escreveu, a comunidade dos romanos, Coríntios, né? Os Gálatas, Efésios, Tessalonicenses, pega todas as comunidades. Lê as cartas de Paulo, Tiago, e me fala quantas vezes Paulo faz uma pregação sobre Maria para eles. Nenhuma? Tem? Tem? Não. Não tem. Não tem. Não há nenhuma pregação de Maria para os destinatários das cartas de Paulo. Mas há pregação sobre o Espírito Santo agindo ali? Tem muita. Então, vincular a fé mariana, que é uma tradição desenvolvida ao longo da história católica,
condicionar isso à ação de Deus é grave, porque em nenhum momento você vai encontrar um respaldo da doutrina católica para isso. Então, na minha opinião, tá demais, Moisésão. Moisésão, meu irmão, não te conheço pessoalmente, mas terei o prazer, se você quiser. Tá demais, tá bom? Abraço para você. Show de bola, esse aí é o Tá na Fé ou Tá Demais. Inclusive, Carlos, um dos comentários que eu li lá no nosso YouTube, né, o pessoal participando aqui do podcast, foi assim: Thiago, escolhe algumas coisas que também está na fé. O pessoal quer ver o que tá na fé também. Você quer na fé. É, porque tipo mas assim, na fé não dá ibope. Pois é, porque né? na fé a gente, tá bonitinho, a gente quer falar mal dos outros. Mas eu vou trazer pelo menos uma pra gente falar assim: que legal. Aí depois a gente... Vamos pras perguntas? Vamos, mas eu tô preocupado com uma coisa hoje. O quê? Se eu falo que tá preocupado, o Thiago já, ó a cara dele. A gente não falou nada com Thalia. Thalia tá ali em off, que ela... Thalia tá ali? Tá ali, ó. Thalia tá ali? Eu tô aqui. Tá ali. Ô, Thalia, boa noite. Como Boa é que você noite. está? Tô bem. Tá bem? Tô bem. Graças a Deus, bebê tá bem? Tá bem, graças a E Deus. o não tão bebê, como é que tá? E o quem? O não tão bebê. Ah, o grandinho, tá bem também. Tem o grandinho agora. O filhinho deles tem 3 anos, agora já virou grandinho. Já. Tá grandinho. Não é? Promovido a irmão mais velho. Isso aí, Tiagão. Vai lá, Tiago. Muito bom. Você separou pergunta ou só tá fazendo filho? Como é que é? Tem 5 perguntas aqui. Então vamos. Vamos lá. Milena Benjamin. Tenho uma dúvida. Rezo o terço em intenção à proteção, saúde e cura de várias pessoas da igreja, das almas do purgatório. Maravilha. Está errado? A minha oração não vale para as outras pessoas? Eu não sei de onde o pessoal tira isso, que tá errado, que não vale. Veja, vamos lá. A oração não é um vale que você pega e fala assim, ó, eu tenho esse vale aqui e eu vou oferecer ao Tiago. Toma, Tiago, compra o que você quiser com o meu vale. Aí o Tiago pega o vale e usa onde ele quiser. A oração não é um vale que faz você comprar ou deixar de comprar o que você quer. A oração, em primeiro lugar, é um relacionamento com Deus. Em segundo lugar, é um ato de caridade, de amor que você faz por alguém. Então não existe essa conversa de falar, minha oração vale? Vale o quê? É o quê? Você acha que é uma palavra mágica que você lançou ao céu e ela volta em alguma forma de bênção sobre alguém? O que você acha que é a oração? A oração não é isso. A oração é uma relação que você tem com Deus, seu Pai. A oração é uma expressão de caridade que você tem com o irmão, quando você coloca o irmão nas mãos do Pai. Mas a oração não é um efeito mágico, um vale compra, uma palavra mágica. Não. Então não diga mais, minha oração valeu? Porque isso a gente pergunta para feitiço. Quando você faz um feitiço, já fez feitiço, Tiago? Não. Qualquer dia nós vamos fazer um feitiço aqui. Quando você faz um feitiço, que tem lá o passo a passo para fazer o feitiço, aí você tem que ver se o feitiço valeu. Isso é feitiço. Isso é trabalho de macumba. Ah, vou fazer um trabalho aqui, botar o frango com eu não sei, eu nunca fiz macumba. Já fez macumba, Thalia? Não? Thalia, não? Eu não sei fazer trabalho de macumba, mas aí eu vou ver se deu certo, se funcionou. Mas oração não é isso. Oração é relação com meu pai. Eu vou conversar com meu pai agora. Eu vou falar com meu pai das pessoas que eu conheço que estão sofrendo, porque eu amo cada um deles, vou falar com meu pai. Agora, perguntar se isso valeu, eu não entendo o que é. Porque dá a impressão que a oração é algo que você faz com o objetivo de fazer uma mudança na vida da pessoa. E se não fizer a mudança, a oração não valeu. Não, oração não é isso. Isso é palavra mágica, isso é feitiço. Oração é relação com Deus e com o próximo. Amém? Amém.
Ariane está perguntando o seguinte: professor, fale sobre indulgência. O que ela é e para que serve? Rapaz, isso dá um podcast, Thiago. Dá? Sobre Dá, indulgência? Dá. Mas vamos falar rapidinho? Tá. eu- Deixar anotado aí o tema É. pra frente. Que eu tenho aulas também completas sobre indulgência. Vamos falar rapidinho. Tá. A indulgência é algo que a igreja proporciona ao fiel não para perdoá-lo. A indulgência não perdoa. O que perdoa sacramentalmente é a confissão. A celebração sacramental do perdão é a confissão. A indulgência não é isso. A indulgência não é para você ficar perdoado. A indulgência é para você que já está perdoado se libertar do apego ao pecado, para você não cair de novo. Entendeu? Então, isso é indulgência. E aí a igreja põe algumas obras indulgenciadas para você fazer. Então, vou dar um exemplo para puxar a sardinha para o nosso lado, Tiagão. Se você está com a confissão em dia, quer dizer, não tem pecado grave, mortal, está com a confissão em dia. Se você comungou hoje, se você fizer uma oração pelas intenções do Papa, e se você fizer meia hora de estudo bíblico, você ganhou uma indulgência. Aí, só falta rezar pelo Papa aí, galera. Se você rezar pelas intenções do Papa antes de dormir, tem uma indulgência. Então, isso é uma obra de indulgência. Para que serve essa indulgência? Para me ajudar a me libertar do apego ao pecado. É um treinamento para eu fazer obras boas e deixar de lado as obras más. Então, isso, em poucas palavras, é o que é indulgência. Qualquer dia a gente aprofunda mais. Muito bom. A Giovana colocou o seguinte: olá, Thiago, sou Giovana. Por favor, se puder perguntar ao professor Carlos como podemos entender a devoção a Jesus Misericordioso, que apareceu de forma particular a Santa Faustina. Seria mesmo entendimento das aparições de Nossa Senhora? Da mesma maneira que temos o terço mariano, temos também o terço da misericórdia. Muito obrigado. Isso. E o texto da misericórdia, o pessoal gosta mais que é mais rapidinho, né? Mas todas as aparições privadas caem no mesmo critério de revelações particulares, ou seja, não há uma obrigação de todos os católicos aderir. A única revelação obrigatória a todos os católicos é a revelação pública do Evangelho. As demais revelações, mesmo de Jesus Misericordioso, de Nossa Senhora de Fátima, todas as revelações particulares que aparecem a um vidente, é obrigação do vidente. E o católico está livre para aderir ou não de acordo com a espiritualidade que ele desenvolveu. Tá bom? Perfeito. Virou até uma festa importante na liturgia da igreja. Tem o Domingo da Misericórdia, que o Papa João Paulo II instituiu. Sim. Não é? É o segundo domingo da Páscoa? É o domingo após a Páscoa, não? Então, é o segundo domingo da Páscoa. Isso. Não é? É. Exatamente. Exato. Então, inclusive o dia que ele morreu também, ele instituiu essa festa e morreu na véspera dessa festa. Olha, Interessante. Virou uma festa da liturgia para celebrar o Jesus Misericordioso, mas Jesus Misericordioso tem no Evangelho também, né? Mas as mensagens especificamente, o terço especificamente, que nasceu daí, aí já cai no critério de revelação particular. Sim. Não obrigatória. Perfeito. A Cristiane Brandão, que é aluna, né, aqui do Bíblia Mais. A Cristiane é intensa. Você precisa ver. Ela manda lá na Bíblia Mais 5, 6, 7 perguntas de uma vez. Aí eu vou lá. Vamos lá, e vou respondendo. Inclusive, ela mandou 2. Aí, ela é boa. Como surgiu a oração da Ave Maria? Quem elaborou? E no Evangelho de Lucas, como ele soube do Magnífica? Ele teve contato com Maria? Bom, começar de trás para frente. A tradição conta que Lucas entrevistou Maria. Então,
no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, quando ele abre o texto, ele diz que ele foi pesquisar para montar, quase ali jornalisticamente, os fatos que aconteceram com Jesus. Isso está dito nos 4 primeiros versículos do capítulo 1 de Lucas. Porque Lucas não conheceu Jesus, né? Lucas era discípulo de Paulo. Então, depois Lucas foi escrever e aí foi fazer uma pesquisa. E escreveu. Então, conta a tradição que Lucas entrevistou Maria. Tem até uma foto, uma pintura de Maria que é atribuída a Lucas. É a primeira pintura que de Maria poderia ter feito por Lucas. Não sei se comprova isso, mas está aí, na tradição. Muito bem. Lucas, então, escreve o seu evangelho através de relatos. Ele pode ter ouvido Maria? Pode ter ouvido Maria. Se ele ouviu Maria, Maria já tinha seus 50 anos. Ou mais, né? Quando Maria cantou Magnífica, ela tinha ali 13, 14. Pode ser que Maria tenha dito? Pode. Mas o mais certo, e aí é para além da homilia, o mais certo é que esse texto do Magnífica tenha sido uma elaboração do próprio Lucas. Por quê? Porque é um texto com a mesma estrutura do Cântico de Ana no Antigo Testamento. Se você pegar o Cântico de Ana no Antigo Testamento, a estrutura é a mesma. Então, o que fez Lucas? Muito provavelmente, pegou o Cântico de Ana, adaptou para Maria. Colocou alguns elementos ali próprios do Evangelho, mas é uma adaptação do Cântico de Ana. Então, a segunda pergunta foi respondida. A primeira qual é? Repete aí. Como surgiu a oração da Ave Maria? Tá. Quem elaborou? A oração da Ave Maria surgiu aos poucos. Ela leva mais de 1.300 anos para surgir. Nossa. Porque primeiro se pegou o que o anjo disse para Maria. Ave, cheia de graça, o Senhor é convosco. É a primeira parte. Depois pegou aquilo que Isabel disse para Maria. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. E durante muitos séculos só se rezava isso, essas duas frases. Lá na Idade Média, 1200, 1300, é que vai aparecer uma oração na liturgia das horas. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. Não se sabe quem é o autor disso, mas isso era uma partezinha da liturgia das horas. E aí foi juntado os dois, lá por 1500, quando o Papa Pio V define o rosário, como eu expliquei no último podcast, aí é que a gente vai ter a oração da Ave Maria completa. Ela é bem tardia. Interessante. Né? Então, quando os portugueses vieram para o Brasil, eles vieram rezando, então, Ave Maria, cheia de graça. Provavelmente só a primeira parte. Muito bom, muito bom, muito bom. Acabou. Acabou? Acabou. Falamos, hein, Thiago? Eu posso pedir pro pessoal botar mais perguntas no episódio? Porque eu tô sentindo que o pessoal não tá perguntando. Eu tô vendo Gente, olha pra mim. Quem pergunta é burro por 5 minutos. Sabia? Porque você vai botar uma pergunta, o outro vai ler. Nossa, não sabia disso? Então, quem pergunta é burro por 5 minutos. Agora, quem não pergunta é burro para sempre. Porque aí não vai saber nunca. Então, é melhor ser chamado de burro 5 minutos, depois você ouviu a resposta, aprendeu, do que ser burro para sempre. Então, deixa aqui anotadinho nos comentários qualquer dúvida que você tenha. Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber responder, eu pesquiso. Mas você vai ser atendido aqui. Agora, não depende de mim. Depende da sua pergunta ser boa e chamar a atenção do Tiago, para ele escolher para vir para o ar. Exatamente. Então, seja criativo, criativa na pergunta. Exatamente. Muito bom. Gostou? Gostei. Thalia, você que hoje ficou aí quietinha nas carrapetas
Manda um alô pro pessoal e fala alguma coisa que você extraiu do podcast de hoje. Vai lá, Thalia. Ah, legal. Eu gostei muito do episódio de hoje. Me chamou muita atenção aquela parte do início, onde vocês estavam conversando sobre a visão do mal. É um ponto de vista... Eu já tinha assistido algumas aulas dentro da plataforma sobre a neurolinguística, mas eu ainda não tinha chegado num ponto assim tão específico como foi conversado aqui. Achei muito interessante a forma como vocês colocaram e faz a gente repensar o modo como a gente enxerga as coisas, né? A gente, às vezes, acontecem situações ruins e a gente quer uma justificativa para aquilo, alguma coisa nesse sentido, sem essa confiança, sem essa tranquilidade que um cristão deve carregar no coração. Então, eu gostei muito, me chamou muita atenção. Muito aprendizado. Bom, muito bom! Thalia citou o curso A Neurolinguística do Evangelho, que é um curso que eu gostei muito de fazer. Então, tá lá dentro da Bíblia Mais também. Chega por hoje? Chega por hoje. Então, despeça-se. Então, obrigado aí, galera, pela audiência, obrigado por estar acompanhando. Lembrando, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative as notificações, que sempre quando a gente estiver ao vivo, 9 horas da noite, todo domingo, vai chegar uma notificação no seu celular, você clica e assiste a gente aqui. Maravilha! E atenção, assiste de novo, porque a repetição é a mãe da aprendizagem. Até a próxima. Tchau, tchau.